Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, nosso Conexão Gel número 357, sexta-feira, 10 de outubro de 2025, 2 anos de conflito lá entre Israel e Hamas e a paz de Trump. Esse é o tema principal, não poderia deixar de ser, depois dos acontecimentos dos últimos dias, é o tema principal desse nosso Conexão Gel 357. Lembrando a vocês, nosso podcast todas as sextas-feiras, a partir das 6 horas da manhã, disponível YouTube, Spotify, Apple Podcast, outras mídias de podcast, mas também estamos lá no Instagram, Facebook, X, trazendo para vocês aí a atualização da geopolítica global e, como sempre peço, se gostarem do episódio, deixem lá a avaliação de vocês no final, comentem, mas principalmente eu sempre peço a vocês, compartilhem com novos amigos que ainda não fazem parte da família do Conexão Gel. Pois bem, vamos lá. Hoje, nesta sexta-feira, deverá ser anunciado o Prêmio Nobel da Paz. É a expectativa, né? Não se sabe se o presidente Trump irá ser o vencedor. Esse é um assunto que foi bastante falado ontem, mas sem dúvida foi uma importantíssima vitória do Trump com esse acordo entre Israel e Hamas, porque ele usou de todo o poder econômico e militar dos Estados Unidos para pressionar tanto o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que sabemos ter elementos aí bastante radicais, e também, obviamente, o Hamas para ceder e fecharem o acordo. Então, foi, sem dúvida, na minha avaliação, uma grande vitória do Trump e, por que não, ele receber o Prêmio Nobel da Paz, porque pelo menos em relação a essa matança e essa destruição toda que temos visto lá na faixa de Gaza nesses 2 anos, né, e os reféns, prisioneiros e tudo mais, acho que seria realmente bastante razoável o Trump receber o prêmio. Bom, como começou essa história essa semana, quarta-feira à noite, veio a esperada notícia sobre o acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas, fechado lá no Cairo. Já tinha falado para vocês na semana passada, na sexta-feira da semana passada, no Conexão Gel 356, de que estamos aí a caminho desse acordo. E esse acordo fechado, Israel e Hamas, com, obviamente, participação de Egito, Catar, Emirados Árabes Unidos, vários países, Jordânia, vários países ali participando, Estados Unidos muito fortes, ali entre Cairo e também em Israel mesmo, em conversas com o Benjamin Netanyahu, o gabinete do primeiro-ministro israelense. Esse acordo prevê o recuo das tropas israelenses dentro da faixa de Gaza. Hoje as tropas israelenses aproximadamente ocupam 75% da faixa de Gaza, elas recuariam para cerca de 50% do território num primeiro movimento. Logicamente, parando os ataques contra o Hamas, qualquer tipo de ataque. A entrada de ajuda humanitária dentro da faixa de Gaza, a libertação de todos os reféns, os que estão com vida e os corpos dos reféns que morreram por parte do Hamas. O Hamas devolveria os números que temos, de 48 no total, entre 20 reféns ainda com vida, 22 reféns com vida, os outros corpos totalizando 48. E isso provavelmente vai acontecer na segunda-feira ou no mais tardar na terça-feira. Não ficou claro até ontem à noite quando que seria essa data, o limite, na verdade, da data para o Hamas. Não sabemos se o Hamas vai entregar todos os reféns vivos no mesmo movimento, ou se será por etapas, parcialmente, isso aí também não ficou claro, mas os reféns serão todos entregues segunda ou terça-feira. E, em função disso, Israel libertaria diversos prisioneiros palestinos que estão aí em prisões israelenses. Trump já foi formalmente convidado ontem mesmo. O Knesset, que é o parlamento israelense, emitiu uma carta-convite para o Trump, para ele falar perante o parlamento israelense. Isso deve acontecer segunda ou terça-feira também. O Trump confirmou isso ontem durante a coletiva, que ele estava junto com o presidente da Finlândia. Então ele respondeu várias perguntas e disse que deve estar realmente em Israel segunda ou terça-feira. E Trump também já determinou ontem mesmo que o Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos, o Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos é responsável por todas as operações militares dos Estados Unidos na região do Oriente Médio, que o Comando Central estabelecesse um comando provisório lá em Israel para coordenar
a questão aí do cumprimento do acordo, né? Principalmente a questão de entrada de logística e também a parte da força de paz que vai ser estabelecida. Ainda não temos detalhes com relação a essa força de paz e parece que esse contingente, os dados que temos de ontem, esse comando americano dentro de Israel seria cerca de 200 militares, né, para fiscalizar aí o cumprimento desse acordo. Temos, logicamente, várias dúvidas, né, como fica exatamente a governança de Gaza. A princípio, o que deu para entender, até por causa do plano que o Trump tinha já divulgado na semana passada, é um grupo de palestinos lá da autoridade palestina, mas supervisionado por um board, um comitê superior, chefiado até pelo próprio Trump, segundo ele, mas provavelmente um outro líder. Fala-se muito do Tony Blair, que foi primeiro-ministro do Reino Unido. Ficamos também na dúvida com relação ao desarmamento do Hamas, como será exatamente isso. O Hamas vai entregar realmente todas as armas, os terroristas do Hamas que ainda estão ali dentro da faixa de Gaza vão fugir, vão ter liberdade de fugir. Isso não ficou muito claro ontem. A questão de como será essa força de paz muçulmana ali em Gaza, a Indonésia, eu já tinha falado para vocês semana passada, a Indonésia ofereceu uma força de paz de 20 mil militares. Para vocês terem uma ideia, a estimativa é que existam uns 15 mil militares israelenses hoje dentro da faixa de Gaza e cerca de 4 mil, 3 mil terroristas do Hamas dentro ali da faixa de Gaza. Então vocês imaginam uma força de 20 mil, é uma força bastante razoável, somente da Indonésia, somente o governo da Indonésia ofereceu 20 mil, mas também a expectativa de outras forças de paz, de outros militares de outros países ali da região, para formar essa força de paz, para garantir a segurança ali da faixa de Gaza. Mas isso ainda não está certo. Ou seja, quais países vão fornecer, quem comandaria essa força de paz? Então isso aí está um pouco ainda nublado. Com relação à Cisjordânia, será que Israel vai cumprir o que Trump falou? Né? Trump garantiu que Israel não vai anexar novas áreas dentro da Cisjordânia. É um ponto também importante. E a questão da criação do Estado palestino, como fica? Né? Esse assunto fica para depois, tem alguma previsão, etc. Será que as negociações entre Israel e a Arábia Saudita, que estavam ocorrendo antes do ataque de 7 de outubro de 2023, quando os dois países iam se reconhecer diplomaticamente, isso vai acontecer, né, a partir agora desse acordo? Seria uma grande vitória para Israel, também uma outra grande vitória para o Trump, caso Israel e a Arábia Saudita estabelecessem relações diplomáticas. Na verdade, somente será possível, né, nós ficarmos realmente mais tranquilos quando todos os reféns foram devolvidos na segunda ou na terça-feira e cessarem os ataques contra alvos ali, atingindo civis em Gaza, etc. Mas, sem dúvida, hoje estou muito mais otimista, muito mais aliviado do que estive aí nesses 2 anos de tanto sofrimento, de tanta morte em toda aquela região. Tomara que isso aí se estenda para outros cantos ali do Oriente Médio. Tomara que resolva a questão aí, programa nuclear iraniano, que o Irã entre num acordo aí para inspeções do seu programa. A questão também do Hezbollah ali no Líbano também, de desarmar o Hezbollah, é uma outra dúvida também que temos de como isso vai acontecer, mas sem dúvida hoje é um dia para celebrarmos. Bom, segundo tema que trago para vocês nesse Conexão Gel 357, um tema também que muitos de vocês têm me perguntado pelo Instagram, pelo Facebook ou no privado, a questão da Venezuela. E eu dei como título dessa segunda parte a contagem regressiva para Maduro na Venezuela. Trump, essa semana, formalizou a questão do combate ao narcotráfico como uma prioridade total, como se fosse realmente uma guerra. Mandou zerar qualquer negociação com o governo Maduro. Vocês devem lembrar, até agora, cerca de 4 embarcações saindo da Venezuela, alegadamente pelo governo americano, com destino aos Estados Unidos e transportando drogas. 4 embarcações já foram destruídas pelos Estados Unidos. Pelos dados que temos, 21 pessoas morreram nesses ataques aí, perpetrados pelos Estados Unidos. E essa decisão do Trump de mandar zerar qualquer negociação de bastidor com o governo do Maduro pode significar a aproximação aí de uma ação militar mais contundente contra o regime venezuelano. Sabemos aí da grande concentração de militares americanos em vários navios ali na região do Caribe. Porto Rico foi escolhido como o ponto aí central de apoio logístico para todas essas ações. Muitos aviões de combate F-35 lá em Porto Rico. E há uma grande expectativa
de que algo ocorra. Eu sigo acreditando que não haverá uma invasão militar americana à Venezuela. Seria muito arriscado para os Estados Unidos. Certamente teriam militares americanos mortos. Trump não quer isso. Mas acredito cada dia mais que algo será feito, talvez utilizando aí mísseis Tomahawk para atacar determinados alvos, drones também para atacar, inclusive as instalações do governo venezuelano, para atingir Maduro e seus aliados mais próximos. E ontem também vi notícias nas redes sociais, não tenho como comprovar, obviamente, dizendo que das 5 principais estradas que dão acesso à capital da Venezuela, Caracas, 2 estariam bloqueadas pelas Forças Armadas venezuelanas, ou seja, há uma grande preocupação de que algo vai realmente acontecer, e esse ataque dos Estados Unidos contra determinados alvos seria para fragilizar, talvez, alvos militares muito fiéis ao presidente Maduro, também ataques ao palácio de governo do Maduro, para facilitar que determinados núcleos das Forças Armadas que não estão satisfeitos com o governo do Maduro, apoiados pela oposição política do país, tomem o governo venezuelano. Então há uma grande expectativa com relação a isso. Acho que podemos ver isso nas próximas semanas, agora que a situação ali de Gaza, Israel, Gaza, está se resolvendo. Segunda-feira o Trump vai lá, vai ser obviamente ovacionado pelos israelenses, vai fazer discurso no parlamento israelense, mas podemos ter aí novidades em relação à Venezuela, talvez ainda na próxima semana ou nas semanas seguintes. O complicado dessa ação, o que me preocupa nessa ação é que ela precisa ser realmente muito bem coordenada, porque se falhar o governo do Maduro, o Maduro vai utilizar isso para reforçar o seu poder, apelando para o lado, digamos assim, de quem está defendendo o país contra o ataque dos inimigos do norte, etc. Então, acho que esse é o grande ponto para esse ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela. Precisa ser realmente muito bem feito, precisa tentar surpreender os venezuelanos, o governo do Maduro, com esse ataque, para eliminar efetivamente a liderança política e as principais instalações militares que apoiam o governo do Maduro, para que esse golpe militar possa ser dado por outras unidades dentro das Forças Armadas venezuelanas em apoio aos políticos de oposição da Venezuela. Vamos acompanhar, estamos falando aí de um país vizinho nosso, temos ali Roraima, vizinho da Venezuela, vizinho da Guiana, tem aquela questão do Essequibo, aquela região da Guiana que a Venezuela considera como parte do seu território, ou seja, é entorno estratégico brasileiro. É muito importante nós acompanharmos cada movimento dessa situação por lá. Bom, estamos de olho, logicamente, seguimos de olho na questão Rússia e Ucrânia essa semana, em função dessa questão de Gaza. Então a questão Rússia e Ucrânia acabou ficando aí um pouco em segundo plano, mas também eu diria que as coisas também será o próximo alvo do Trump. Trump vai acertando essa questão de Oriente Médio, vejo que o Trump vai tentar resolver essa questão da Venezuela e vai voltar para a questão da Rússia e Ucrânia. Aliás, essa semana, Putin, presidente da Rússia, fez 73 anos, na terça-feira, dia 7, e também, logicamente, ele completando 73 anos, começaram a ter aquelas especulações de quem eventualmente pode substituir Putin, etc. Isso aí sempre acontece na semana de aniversário dele. Mas isso não é o ponto mais importante. O ponto mais importante é que a Ucrânia segue atacando as infraestruturas da Venezuela ligadas à produção e refino do petróleo, muito importante isso, porque, obviamente, o petróleo é a maior fonte de riquezas da Rússia em termos de exportação e também dos derivados de petróleo, diesel, gasolina. Inclusive o Brasil compra muito diesel da Venezuela, da Rússia, teve que diminuir isso em função justamente da diminuição da disponibilidade para exportação da Rússia desses produtos por causa dos ataques da Ucrânia. Então a Ucrânia focando nisso, e também aquela grande questão que eu já tinha comentado com vocês semana passada, se os Estados Unidos vão ou não, se o Trump vai ou não autorizar mísseis Tomahawk para a Ucrânia. São mísseis de grande precisão, já bastante conhecidos, de longo alcance, o que daria aí para a Ucrânia um poder muito, muito maior para atingir alvos dentro do território, mais profundos, mais distantes dentro do território russo. Então essa é a questão, digamos assim, que está aí sobre a mesa, que todos estão atentos.
Aqui no nosso entorno estratégico, Equador essa semana também preocupou, o presidente Daniel Noboa sofreu aí, falaram em atentado, não diria que foi um atentado, na verdade o comboio do Daniel Noboa estava passando por uma região onde estava tendo protestos, cerca de 500 pessoas em protesto começaram a jogar pedras, não sei se vocês viram os vídeos na internet, pedras sendo jogadas por esses manifestantes contra os veículos onde estava o Daniel Noboa. Então não foi um atentado ao presidente, mas logicamente que a vida dele ficou em risco essa semana. Ele decretou estado de exceção em 10 das 24 províncias do país, ou seja, muitos problemas lá no Equador neste momento. Em torno estratégico do Brasil, importante nós seguirmos acompanhando. Também estamos acompanhando o processo político na Bolívia. Bolívia terá segundo turno das eleições presidenciais no outro domingo, dia 19. O Jorge Tuto Quiroga, que já foi um político já experiente, 65 anos, engenheiro, já foi vice-presidente, ficou como presidente durante um ano e pouco, interinamente, 2001, 2002. Lidera as pesquisas aí com uma vantagem razoável em relação ao seu oponente e deve ser o novo presidente da Bolívia. Vamos aguardar eleições, então, segundo turno na Bolívia, dia 19, e o presidente eleito assumindo no dia 8 de novembro. Também nosso entorno estratégico, importantíssimo, a Argentina, uma situação muito delicada, o governo Milei, em função aí da economia. O Trump mandou ajudar o Milei, ajudar a Argentina, com um swap de 20 bilhões de dólares. O Tesouro Americano também comprou ontem pesos argentinos. A situação das reservas argentinas praticamente, inclusive vi dados ontem de que a reserva argentina na prática estaria negativa, ou seja, não teriam mais reserva, não teria dólares em reserva, ou seja, é impressionante. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil tem mais de 300 bilhões de dólares de reservas. A Argentina é uma situação muito difícil e teremos eleições legislativas, já comentei isso com vocês aqui no Conexão, eleições legislativas na Argentina, 26 de outubro, onde metade da Câmara dos Deputados vai ser renovada e 1/3 do Senado. E o Milei, ele não pode perder essa eleição, porque senão não vai passar mais nada, vai ficar muito difícil para o Milei governar, a situação da Argentina ficará mais complicada. Só para vocês terem uma ideia, essa ajuda dos Estados Unidos ontem de comprar pesos argentinos só aconteceu 3 vezes em outros países do mundo desde 1996. Uma estatística que eu peguei ontem no Wall Street Journal, né? Desde 1996, os Estados Unidos só fez esse tipo de ajuda para 3 outros países. Bom, vamos agora mais distante. Japão. O Partido Liberal, que é o partido do governo, escolheu sua nova líder. Eu já tinha falado dessa possibilidade lá atrás. A ex-ministra da Economia, Sanai Takaichi, uma conservadora, linha dura, muito linha dura, foi eleita a nova líder do partido, 64 anos, uma política bastante experiência, será a primeira mulher primeiro-ministro do Japão. Também um evento importante, né? Tem aí desafios com relação à inflação, questões aí do relacionamento com os Estados Unidos. Ela é defensora ferrenha de uma visão mais conservadora, muito alinhado com aquele ex-primeiro-ministro do Japão, o Shinzo Abe. Então, há uma preocupação grande do Partido Liberal perder o apoio do Komeito, que é um partido mais assim, centrista, digamos assim. O Komeito não está satisfeito com essa escolha pelo Partido Liberal da Takaichi como nova líder e provavelmente nova primeiro-ministro. A eleição no parlamento, o parlamento vai formalizar a escolha dela na próxima quarta-feira, dia 15. Japão não é um país qualquer, todos sabemos muito bem disso, e tem aumentado ano após ano suas capacidades e gastos com defesa. E tendo uma primeira-ministra conservadora, linha dura, logicamente deve seguir aí essa mesma linha, essa mesma política. Bom, outro país precisava trazer para vocês, questão política importante, França, membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, país nuclear, né, um país que tem aí conosco um acordo estratégico importantíssimo para o programa dos nossos submarinos. A França perdeu mais um primeiro-ministro. É impressionante a crise política no segundo governo do Macron. Foi o 5º primeiro-ministro. Macron deve escolher hoje, sexta-feira, o 6º primeiro-ministro do seu segundo mandato. Então, muita fragilidade na governança francesa. Logicamente que isso aí atrapalha. O Macron sempre tentou se posicionar como uma liderança na Europa, mas é difícil querer liderar a Europa, você não consegue liderar dentro do seu próprio país, né? E aí a Europa fica
fragilizada, né? O Friedrich Merz, lá na Alemanha, ainda não se estabeleceu. A AfD, que é um partido mais conservador, mais à direita, mais nacionalista, segue ganhando espaço dentro da Alemanha. A França, com Emmanuel Macron, com esses problemas que eu estou comentando, vai escolher o seu 6º primeiro-ministro hoje para tentar resolver essa crise política. E o Reino Unido, com Keir Starmer também balançando aí nas pesquisas lá no Reino Unido. Ou seja, a Europa fragilizada, né, questões importantes, guerra da Rússia contra a Ucrânia. Logicamente que a Rússia, gostando muito dessa crise lá na França, quanto mais fragilizados estiverem os países europeus, melhor para a Rússia no seu conflito com a Ucrânia. Sabemos disso e precisamos seguir acompanhando a crise francesa porque é importante para o Brasil. E falando em Brasil, não podemos deixar de comentar a conversa telefônica entre o presidente do Brasil e o presidente dos Estados Unidos na última segunda-feira. Aliás, ontem, quinta-feira, os ministros de Relações Exteriores também conversaram, o Marco Rubio, que nos Estados Unidos chamam de secretário de Estado, e o ministro Mauro Vieira também conversaram. Então, estamos avançando aí, digamos assim, nos entendimentos entre Estados Unidos e Brasil. Aquilo que eu falo para vocês, temos que tirar a ideologia de lado e pensar geopoliticamente. Para os Estados Unidos é muito ruim perder o Brasil como parceiro estratégico. Nós temos aí laços históricos com os Estados Unidos, parte econômica, cultural, militar, especialmente militar, muitos laços com os Estados Unidos. E é preciso deixar de lado um pouquinho as questões ideológicas, como eu falei, e focar na geopolítica. O importante para nós é seguirmos tendo boas relações com os Estados Unidos. E, para fechar, nós estamos muito de olho na viagem da semana que vem, de uma grande comitiva do governo brasileiro, chefiada pelo vice-presidente, que vai a Nova Delhi, capital da Índia, vai estar lá 16 e 17, na verdade chega 15, uma comitiva muito grande, com muitos ministros, inclusive o ministro da Defesa irá também, e que eu acho muito importante. Precisamos estreitar o relacionamento com a Índia, não apenas na área econômica, mas também na área de defesa. A Índia é uma democracia, país cada vez mais importante no sistema internacional, já é a maior população do planeta, será a 3ª maior economia em breve, ou seja, a Índia definitivamente não é um país qualquer. Programa espacial avançado, indústria de defesa. Essa semana, uma comitiva do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio esteve lá na Índia, já negociando justamente o que será decidido, fechado na semana que vem, na visita do vice-presidente brasileiro à Índia. E lembrando a vocês que o Narendra Modi, o primeiro-ministro indiano, foi a grande estrela da reunião do G20 aqui no Rio de Janeiro este ano. Vocês lembram disso, né? O Putin não veio, o Xi Jinping não veio, mas o Narendra Modi veio, o que eu acho que é muito bom para o Brasil. Relacionamento entre os dois países, Índia e Brasil, muito relevante para os dois lados. Temos que aumentar as nossas relações com nossos irmãos da Índia. E para fechar, como sempre, boa notícia, trago duas para vocês. A primeira, Petrobras realizou essa semana a primeira importação de gás natural da Argentina via o gasoduto Brasil-Bolívia, né? Ou seja, saiu da Argentina, foi para a Bolívia, passou e veio para o Brasil. É muito importante isso. A Argentina é um parceiro importantíssimo para o país, Mercosul, segunda maior economia da América do Sul. Nós temos que ter laços cada vez mais fortes com os nossos irmãos argentinos. Eu gostei muito dessa notícia sobre o gás vindo da Argentina. E a outra grande notícia, aliás, toda hora dou boas notícias em relação à nossa Embraer, um orgulho para o Brasil. Fechou essa semana a venda de 4 aeronaves C-390, super aeronave aí da Embraer, para a Suécia dessa vez, né, com opção de compra de outras 7 unidades, né, uma excelente venda para os suecos. E lembrando que a Embraer já vendeu lá na Europa para a Holanda, para a Áustria, está vendendo também para Portugal. Então, excelente notícia para nós, é uma tremenda de aeronave e tomara aí que venda para outros países. Aliás, inclusive para a Índia. Então, seria excepcional se a Embraer conseguisse vender o 390, o KC-390 para a Índia, um mercado aí que para nós seria uma notícia fantástica. Com isso, fecho Conexão Geo 357, agradecendo principalmente a confiança de vocês no meu trabalho, o tempo de vocês, que é muito precioso. Se gostaram, deixem lá uma observação, um comentário, o like, o dislike e principalmente, peço sempre isso, compartilhem com pessoas inteligentes como você, que gostam de estar bem informados e entender a geopolítica internacional. Um excelente final de semana, até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Muito obrigado.